Olá, eu sou Lucas Mella e nessa sexta Jornada Paulista de Alzheimer eu vou falar um pouco sobre os avanços no tratamento, especificamente das alterações de comportamento na doença de Alzheimer, no que tange ao tratamento farmacológico. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu vou trazer 4 tópicos, falar brevemente de epidemiologia e impacto, do status quo do tratamento atual e depois trazer novidades de fármacos para o tratamento da agitação, agressividade e psicose e também para distúrbios do sono. Outros domínios comportamentais não têm tratamentos farmacológicos novos que estejam já aplicáveis à prática clínica ou em discussão para a prática clínica ou mesmo aprovados por alguma agência regulatória, então a gente vai focar nesses domínios. Epidemiologia e impacto já é patente que a doença de Alzheimer e outros transtornos neurocognitivos manifestam alterações de comportamento em todo o curso da doença, desde estágios mais precoces, como comprometimento cognitivo leve, até a demência avançada. Então, esse é um exemplo de um levantamento de clínicas de memória na Noruega, que mostra mais de 80% de prevalência, desde CCL até demência grave na doença de Alzheimer, e uma diferença em termos de gravidade dos sintomas comportamentais, quanto vai se avançando no prejuízo cognitivo. O impacto desses sintomas determina pior qualidade de vida, pior funcionalidade, maior incidência de institucionalização, maior sobrecarga de cuidadores, maior mortalidade. Em relação ao status quo do tratamento atual, a grande base do tratamento das alterações de comportamento é o manejo de fatores etiológicos contribuintes. Então, considerando alterações relacionadas ao paciente, como uma infecção urinária, ao ambiente, como alteração de luminosidade, ou aos familiares, como a má compreensão da doença, tudo isso impactaria no sujeito, contribuindo para as alterações de comportamento. E a primeira linha de tratamento é um tratamento não farmacológico, com estratégias voltadas para esses fatores desencadeantes ou contribuintes. Há muitos trabalhos de esquemas ou protocolos de estratégias. O DICE Approach, da Laura Glittin, é uma proposta bem interessante de manejo. O TAP também é outra proposta na terapia ocupacional interessante do manejo das alterações de comportamento, que vocês podem pesquisar para se aprofundar. O tratamento não farmacológico é a primeira linha, e o tratamento farmacológico, ele é, por regra, a segunda linha, ou entra como primeira linha em situações de risco. Isso porque, infelizmente, os dados que a gente tem mostram que, seja o tratamento não farmacológico, seja o tratamento farmacológico, a eficácia para as alterações de comportamento é muito baixa, né? E, somado a isso, os fármacos utilizados para tratamento das alterações de comportamento estão associados fortemente a risco, particularmente os antipsicóticos, largamente usados nesses pacientes, estão relacionados a risco de sintomas extrapiramidais, alteração motora, quedas, fraturas, infecções, doença vascular, doença cerebrovascular e mortalidade. Então, é muito bem-vindo novas opções de tratamento, particularmente para os sintomas de agitação, agressividade e psicose, que são os que estão relacionados a, talvez, os maiores impactos nesses pacientes e cuidadores. O brexpiprazol é a primeira medicação aprovada por uma agência regulatória, o FDA, para tratamento de alterações de comportamento na demência. Aqui no Brasil, a Anvisa aprovou esse medicamento para o tratamento adjuvante de depressão unipolar.
mas ainda não para tratamento de alterações de comportamento, no caso, agitação na doença de Alzheimer. Vamos entender um pouquinho do mecanismo de ação desse fármaco. Ele é um fármaco que tem particularmente três ações equipotentes em termos de afinidade ao receptor. Primeiro, ele tem uma ação no receptor dopaminérgico D2, ele é um agonista parcial do receptor D2, e essa ação de agonismo parcial é uma ação na qual não não possui uma atividade intrínseca dentro do receptor que ligue esse receptor e aumente a transmissão dopaminérgica, assim como a dopamina, por exemplo, mas também não tem ausência de atividade dentro do receptor. Ele não apenas ocupa o receptor, impedindo a ligação da dopamina e diminuindo a atividade do receptor e, consequentemente, a transmissão dopaminérgica, como faz potentes bloqueadores D2, como o haloperidol. Então, ele fica no meio do caminho como um agonista parcial, ocupando o espaço e ativando um pouquinho esse receptor. A ideia é equilibrar essa transmissão dopaminérgica e, equilibrando para menos, a gente teria uma ação de maior contenção do comportamento, que acaba sendo interessante para agitação e agressividade. É uma molécula com um mecanismo parecido com o aripiprazol, no entanto, vejam que o aripiprazol tem maior atividade intrínseca do que o brexpiprazol, portanto, ele pode aumentar a transmissão dopaminérgica e aí favorecer melhora de sintoma depressivo, no caso da depressão maior, ou mesmo agitação, acatisia e inquietude. Em paralelo com a ação D2, o brexpiprazol também tem uma ação serotoninérgica, um antagonismo 5-HT2A, que no neurônio pré-sináptico favorece a secreção de dopamina, principalmente no córtex frontal, na via dopaminérgica mesocortical, e também na via nigroestriatal. O aumento da secreção de dopamina, ao mesmo tempo que você tem uma redução da atividade do receptor pós-sináptico, faz com que eu equilibre esse tônus dopaminérgico, diminuindo a transmissão, mas também evitando sintomas extrapiramidais por redução da ação dopaminérgica nigroestriatais ou sintomas cognitivos depressivos, como a apatia, afetando a via mesocortical, ok? Daí o brexpiprazol tem uma baixa incidência de sintomas extrapiramidais e acatisia. Ele também é um agonista parcial do receptor 5-HT1A, que no neurônio pós-sináptico está relacionado à melhora de sintomas de ansiedade, em particular, e também sintomas depressivos. Por fim, ele ocupa receptores alfa-adrenérgicos, fazendo um antagonismo desses receptores. Nós sabemos que os receptores alfa-adrenérgicos estão relacionados à ação ansiolítica e sedativa. No entanto, os subreceptores que o brexpiprazol age, que é o alfa-1A e alfa-2C, não têm ação sedativa, tem apenas uma ação ansiolítica. Então, a soma desses vetores de mecanismo de ação produz um conjunto que favorece a melhora da agitação por essa trava dopaminérgica, da ansiedade, da inquietude, sem causar sonolência, sem causar sedação e diminuindo o risco de sintomas extrapiramidais pela ação serotoninérgica. Em termos farmacocinéticos, ele tem uma meia-vida muito longa, 91 horas, um tempo até atingir o nível sérico máximo de 4 horas, um steady state de 10 a 12 dias, altamente biodisponível pela ingestão oral, ligado a proteínas plasmáticas e metabolismo citocromo 3A4 e 2D6.
Esse é o estudo que fez com que o FDA aprovasse o brexpiprazol para agitação na doença de Alzheimer. Veja que é um artigo que faz o compilado de 2 estudos, ou apresenta dados de 2 estudos. Nesses estudos, a gente tem pacientes com doença de Alzheimer, a maioria com um quadro já moderado a grave de doença de Alzheimer, mais da metade institucionalizados e com uma alta gravidade de sintomas de agitação pela escala Cohen-Mansfield de agitação. Então, são os pacientes típicos que a gente vê com um nível de agitação mais grave, os pacientes que também têm um quadro demencial mais grave, que já estão institucionalizados, provavelmente pelas alterações de comportamento. Então, é um grupo que transmite muito o mundo real desses pacientes. Bom, esse gráfico sobre a eficácia mostra que o brexpiprazol, depois de titulado até 2 miligramas, na 6ª semana, teve uma separação do placebo, mostrando aí uma eficácia na redução da gravidade de agitação pela escala Cohen-Mansfield, em média de 5 pontos em relação ao placebo, o que traz um tamanho de efeito razoável. Lembrando que há estudos com outros antipsicóticos, particularmente risperidona, quetiapina, olanzapina e aripiprazol, que demonstraram eficácias ou muito semelhantes ou menores do que o do brexpiprazol. Diferença de 5 pontos numa escala de agitação não é algo tão robusto, mas a gente também não espera uma robustez de efeito para um quadro que é complexo, que é multifatorial. A agitação na doença de Alzheimer não tem apenas um mecanismo subjacente, por exemplo, a desregulação dopaminérgica, mas múltiplos mecanismos subjacentes, sejam eles biológicos relacionados à neurodegeneração, ambientais, do cuidado. Então, a gente lida de copatologias, então a gente lida com um quadro bem complexo, de forma que esse efeito é bem interessante, ainda mais num cenário de poucas opções terapêuticas. Quando a gente mede o desfecho já pela escala de impressão clínica global, em termos de melhora da gravidade, veja que após a titulação, a separação do placebo ainda é mais robusta, com tamanho de efeito bem robusto, de quase 60%, né? Então, aqui a gente tem aí um impacto maior, que é a impressão do clínico, que está avaliando o paciente. São resultados animadores, mas temos que ter parcimônia, é um quadro bem complexo, que não vai ter uma panaceia. Do ponto de vista de efeito colateral a curto prazo, nesses estudos de semanas, a gente vê um perfil de efeito colateral muito tranquilo em comparação com o placebo. O que o brexpiprazol teve de diferença um pouco maior que o placebo foi um pouco de tontura, náusea, mas não deu um pouco de sonolência, mas não deu mais dor de cabeça e nem teve uma taxa de descontinuação alta comparando com o placebo. Ainda assim, na prática clínica, a gente vê que é possível o brexpiprazol causar sintomas extrapiramidais, principalmente em doses de 2 miligramas para cima, né? Risco de acatisia é baixo, mas os moduladores dopaminérgicos podem dar, principalmente aripiprazol e lurazidona, brexpiprazol bem menos, né? Como são pacientes mais sensíveis, o cuidado é fundamental. Bom, uma outra medicação aprovada pelo FDA para tratamento de psicose na doença de Parkinson é a pimavanserina. Pimavanserina é uma molécula que tem afinidade e faz o antagonismo de receptores da serotonina 5-HT2A, com alta afinidade, e com baixa afinidade 5-HT2C. Esses receptores no neurônio pós-sinápticos
pós-sináptico podem estar relacionados a uma hiperatividade dopaminérgica no sistema mesolímbico e, consequentemente, a sintomas psicóticos. Isso na doença de Parkinson aconteceria pela degeneração de vias serotoninérgicas em paralelo com vias dopaminérgicas, causando um desequilíbrio nessa circuitaria mesolímbica e, em consequência disso, sintomas de delírios e alucinações, principalmente alucinações visuais, que são muito comuns, né? Então, o bloqueio dessa hiperatividade serotoninérgica hipotética reduziria os sintomas psicóticos sem causar piora dos sintomas motores, né? O grande problema de tratar alterações de comportamento e psicose na doença de Parkinson é que os agentes antipsicóticos pioram sobremaneira o parkinsonismo, a rigidez, a alteração de marcha, equilíbrio, tremor desses pacientes. Então, é muito desafiador tratar esses quadros. A gente acaba utilizando quetiapina e clozapina, mas que são medicamentos também relacionados a um perfil de efeito adversos bem complicado, né? Principalmente sedação e, no caso da clozapina, alterações hematológicas graves. Bem, pimavanserina, em termos farmacocinéticos, tem uma meia-vida longa também, de 57 horas. Tmax de 6 horas, steady state de 12 dias, ligação a proteínas plasmáticas, mais de 90%, e o metabolismo no citocromo 3 a 4. Esse é um ensaio clínico de fase 3 que fez o FDA aprovar a pimavanserina para psicose na doença de Parkinson. Aqui ele pega pacientes com doença de Parkinson, relativamente preservados do ponto de vista cognitivo. Veja que a média do Minimenta nos grupos é 26, mas 1/3 dos pacientes, mais ou menos, já tomando inibidores da colinesterase, né? Então, pode ser já quadros de demência na doença de Parkinson, principalmente nesse terço aí de pacientes. Lembrando que a frequência de sintomas psicóticos na doença de Parkinson é maior nos pacientes com prejuízo cognitivo. Veja que quase 20% deles já tinham tomado algum antipsicótico, principalmente quetiapina, ok? A medida de gravidade também de desfecho nesses pacientes foi a escala SAPS, que é a escala de sintomas positivos específica da doença de Parkinson. Esse estudo é um estudo de 43 dias que mostrou já uma diferença em relação ao placebo no 29º dia em diante, essa diferença aumentando progressivamente, né? O que mostra aí um resultado muito interessante no tratamento dos sintomas psicóticos desses pacientes. Diferente da doença de Alzheimer, que as alterações de comportamento são multifatoriais, isso também ocorre na doença de Parkinson, mas na doença de Parkinson, na demência por corpus de Levy, a gente tem uma base biológica, um mecanismo biológico mais associado à psicose, principalmente as alucinações visuais, né, que são típicas nesse quadro, e, portanto, a modulação de sistemas neuronais acaba produzindo um efeito maior do que a gente vê na doença de Alzheimer. Teve um desfecho bem interessante também em relação à sobrecarga ao cuidador, diferenciando a partir de 43 dias, mas uma diferença bem expressiva. E um perfil de tolerabilidade muito tranquilo, né? Então, aqui a gente vê que não houve diferença em relação ao placebo em termos de efeitos adversos. Esse é um outro trabalho da pimavanserina que mostra a diferença de eficácia dividindo em grupos de acordo com o declínio cognitivo. Então, são pacientes com doença de Parkinson, aqui a gente vê o grupo total desses pacientes, e aí uma diferença do placebo para a pimavanserina de em torno de 3 pontos na SAPS. Quando a gente divide naqueles pacientes com um Mini-Mental entre 21 e 24, a gente vê que essa diferença amplia para quase 6 pontos, então mais significativa,
e quando a gente pega os pacientes mais cognitivamente preservados, a diferença é de em torno de 2 pontos. Possivelmente, esse efeito pode se explicar porque nos pacientes com prejuízo cognitivo, os sintomas psicóticos tendem a ser mais graves e mais prevalentes, né? Mas acaba sendo muito interessante a gente ver a diferença maior nesse grupo, que é o grupo que a gente vai acabar precisando intervir. Foi estudado, um estudo de fase 2, pimavanserina para psicose na doença de Alzheimer. Veja que são pacientes com doença de Alzheimer, 20% muito grave, Mini-Mental menor que 6, né? A média é um Mini-Mental de 10, então pacientes com doença de Alzheimer moderada, grave, mas com uma gravidade de sintoma psicótico relativamente baixa, né? Então, a gente vê que na pontuação do NPI para psicose, apenas 1/3 tinha uma pontuação maior que 12, que seria uma gravidade expressiva dos sintomas psicóticos, ok? Infelizmente, não houve diferença estatisticamente significativa em 12 semanas da pimavanserina versus o placebo. Houve uma discreta melhora de irritabilidade e labilidade, um benefício maior para o subgrupo com psicose mais grave. Então, parte desse resultado negativo pode se explicar por um efeito de chão, né, de intensidade baixa de sintomas. Então, a gente não tem aí um delta para melhorar muito grande. Maior benefício para subgrupo mais jovem, menos de 85 anos, e um maior benefício para o subgrupo que não tinha usado antipsicótico previamente, possivelmente aquele que já tinha usado poderia ter um quadro mais resistente ao tratamento. Tá? Aqui também se explica pela relação multifatorial da psicose na doença de Alzheimer com muitos contribuintes e não um nexo causal com alterações biológicas específicas. Nesse estudo também a pimavanserina foi muito bem tolerada. E esse outro estudo publicado no New England, ele é um estudo de retirada de pimavanserina em sujeitos com vários tipos de demência. Veja que a maioria, 2/3 com demência de Alzheimer, mas demência de Lewy, frontotemporal, na doença de Parkinson e demência vascular também estavam presentes. Então, pacientes que já estavam em uso de pimavanserina e a partir de um momento do trial, parte desses pacientes teve a pimavanserina trocada por placebo. O que a gente vê é que aqueles que receberam placebo tiveram uma taxa de recorrência de sintomas psicóticos expressivamente maior do que quem usou pimavanserina, e mostrando que a pimavanserina também pode ser útil para psicose relacionada a outras demências, não só na demência pela doença de Parkinson. Agora, falando um pouco do sistema endocannabinoide, há uma onda de prescrição e uso de derivados canabinoides para agitação na doença de Alzheimer, isso devido a uma suposição pelo mecanismo de ação do que até agora se entende desse sistema. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação das sinapses, né? Principalmente de sinapses glutamatérgicas e GABAérgicas. A gente vê que há uma secreção retrógrada de canabinoides endógenos numa dessas sinapses, no neurônio pós-sináptico, e esses canabinoides endógenos vão ligar em receptores canabinoides, principalmente CB1. A ligação vai fazer com que se diminua a secreção de glutamato, de GABA ou de outros neuroreceptores, como acetilcolina, serotonina, na fenda, fazendo aí essa autorregulação. A redução de secreção de glutamato, né, está relacionada a um efeito mais euforizante, ativador do sistema de recompensa, ansiolítico, que a gente vê tanto no efeito do abuso da droga, do cannabis em si,
quanto da suposição para tratar alterações comportamentais, né? Esse efeito seria mediado pelo fitocannabinoide THC, né, que é derivado aí do cannabis, enquanto que o outro composto do cannabis, que é o CBD, teria um efeito alostérico nesse receptor, ou seja, equilibrando a atividade desse receptor. Até onde se sabe, o CBD ele não teria uma ação euforizante como o THC, ok? O que se transporta para prática clínica, né, ainda é muito incipiente. Então, essa é uma meta-análise que revisa todos os ensaios clínicos bem feitos, com boas metodologias, com o uso de canabinoides naturais, então THC, CBD ou sintéticos para agitação e agressividade na doença de Alzheimer. Interessante a gente ver o flowchart dessa metodologia. Então, ele parte de mais de 1.300 artigos na pesquisa, remove 200 duplicados, né? Sobram por volta de 1.000 artigos. Desses 1.000, 970 são excluídos porque o título não bate com a pesquisa. Sobram 123. Esses 123, quando vai se avaliar, eles não têm uma metodologia adequada ou não estão direcionados para pergunta em si de eficácia em agitação e agressividade na doença de Alzheimer. O resultado é que sobram apenas 6 estudos, ensaios clínicos que testam a eficácia dos canabinoides na agitação na doença de Alzheimer. A análise desses ensaios mostra que não há uma diferença significativa em relação ao placebo, tanto do THC quanto do dronabinol e da nabilona, 2 canabinoides sintéticos. Não há estudos publicados com o CBD, publicados com uma metodologia adequada. Há estudos em curso com CBD, mas até o momento esse ensaio mostra que, essa meta-análise mostra que não há evidência de eficácia para o uso de canabinoides na doença de Alzheimer. Por fim, falando de novidades para distúrbios do sono, tem se estudado o sistema da orexina ou hipocretina, que é um sistema que regula, através de vias da orexina, a vigília e o sono. Essa via da orexina, ela recebe inputs de sistemas do sono-vigília, do ritmo circadiano, sistemas de motivação e também de regulação visceral, e produz aferências por 2 receptores, orexina 1 e orexina 2. Os receptores de orexina 2 estão mais relacionados ao alerta, eles induzem, quando ativados, o alerta, reduzindo sono REM e sono não REM por meio de um disparo tônico. Já os receptores 1, eles estão relacionados a uma ativação de alerta, mais um alerta direcionado para um objetivo, principalmente objetivos relacionados a sistema de recompensa que tem conexão com comportamento alimentar, tem conexão com regulação térmica, tem correlação com o sistema autonômico, principalmente aumentando o tônus simpático. Então, é um alerta cognitivamente direcionado em favor da recompensa, ok? Na doença de Alzheimer, há uma hipótese de que esse sistema estaria desregulado em favor de uma hiperatividade da orexina, e isso teria uma relação provavelmente indireta com depósito de amiloide e tal, que causaria um distúrbio do ritmo circadiano, alteração do sono, menor sono, a gente tem uma alteração do sistema linfático de retirada de amiloide e tal,
o que acabaria prejudicando ainda mais a evolução da doença de Alzheimer, descompensando esse sistema e entrando num ciclo vicioso, né? Também, indiretamente, a redução do sono não favorece a cognição no dia seguinte. Portanto, a ação do bloqueio desse sistema da orexina poderia favorecer o tratamento de alterações de sono da doença de Alzheimer. Então, um dos fármacos é o suvorexante. Ele é um antagonista dual, uma meia-vida de 12 horas, um Tmax de 2 horas, disponibilidade boa, ligada à proteína plasmática e o metabolismo no CYP3A e 2C19. Então, esse é um estudo polissonográfico do sulforexante em pacientes com doença de Alzheimer e insônia. A dose do sulforexante foi de 10 a 20 miligramas. Os pacientes eram pacientes principalmente com Alzheimer leve a moderado, ok? E o que a gente vê em termos de desfecho é uma menor taxa de... vamos pegar, começando aqui, uma menor taxa de despertares ao longo da noite, principalmente nos 2 últimos terços da noite em comparação com o placebo. E uma maior taxa, uma melhora de tempo total de sono em comparação com o placebo, isso nos 3 tercis da noite, mas também mais evidente nos últimos 2 tercis, né? O sulforexante não esteve relacionado a qualquer piora cognitiva no dia seguinte, então variação em comparação com o placebo foi praticamente zero, o que é muito interessante na medida que outros fármacos usados para tratamento de insônia na doença de Alzheimer podem piorar a cognição no dia seguinte, e o perfil de efeitos adversos foi muito tranquilo em comparação com o placebo, apresentando um pouco mais de sonolência, isso em 4% dos pacientes. Bom, como conclusão, alterações de comportamento são ubíquas e determinam pior prognóstico da doença de Alzheimer e outros transtornos neurocognitivos. O manejo é baseado no tratamento de fatores contribuintes, intervenções farmacológicas são segunda linha. Brexpiprazol e pimavanserina podem ajudar na agitação, agressividade e psicose. Não há evidências de benefícios com canabinoides e antagonistas do receptor da orexina podem ser promissores para distúrbios do sono. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.